Olá, meu nome é Igor e eu gostaria de estar agradecendo ao Adriano Santos e toda a sua equipe a oportunidade de estar apresentando aqui no Mobile Days. E hoje nós vamos falar sobre a utilização de Vertical Scroll Box e Frames para implementar uma solução alternativa de listagem de dados que ofereça mais flexibilidade, design e interface na hora de listar os itens. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Ok, então vamos começar nossa aula. Eu gostaria de começá-la fazendo algumas explicações básicas. O nosso objetivo é na listagem em si, então eu criei aqui um arquivo aqui chamado smPessoa, que vai simular que nós estamos buscando as pessoas de algum servidor ou de um SQL. Eu escrevi aqui abstrair, porque essa parte não é importante para a nossa aula de hoje. Então, por exemplo, essa parte toda aqui, que ela serve para processo de get do servidor ou de um select local. Basicamente, ela vai retornar os dados para a gente em um modelo muito específico. Essa outra parte, ela faz o que? Ela desencapsula o retorno e traduz para um formato conhecido. Então, ela pega os dados aqui no nosso modelo e vai traduzir para a gente em um formato que nosso software conhece. Então, essa parte aqui, ela é o get dos nossos dados. Ele vai pegar de algum local e traduzir para um formato conhecido pelo nosso software. Nesse caso, ele vai traduzir nossos dados para um main table, seguindo a estrutura do arquivo que está na pasta libfiles do projeto compartilhado no GitHub. Se nós acessarmos aqui esse mock data, ele é um JSON. Se nós abrirmos ele tem um ID, um first name, um last name, um e-mail, birthday, que é o dia do nascimento, o gênero, masculino ou feminino, nesse caso, male ou female, e uma imagem, de onde ele vai buscar as imagens do perfil. Basicamente, então, essa aqui é nossa estrutura. Eu gerei esses dados aqui de forma aleatória no site Mock Data. Então, eu escolhi alguns campos para serem gerados lá de forma aleatória, gerei eles, e isso aqui são nossos dados seguindo esse modelo que foi informado. Por que eu não gostaria de entrar detalhadamente nesse ponto? Porque isso aqui depende muito do seu contexto, é muito ligado ao seu contexto. Se você vai buscar do web service, se você vai buscar se seu retorno vai ser um JSON, se ele vai ser um dataset serializado, não sei, isso é muito contextualizável. Então a ideia é abstrair a recepção dos dados, a leitura dos dados e ter só os dados aqui para fazer a apresentação. Então vai ser isso que nós vamos fazer. Nós vamos abstrair a busca e desencapsulamento dos dados e vamos apenas nos importar com o resultado disso, que é o retorno do nosso dataset seguindo um modelo conhecido. Outra questão que é importante abstrair aqui é a utilização desse dataset serialized. Abstrair e não desconsiderar. Porque isso aqui foi necessário para esse exemplo para receber os dados em formato JSON e transmitir de forma rápida e fácil para o nosso formato dataset, que é o que ele faz exatamente aqui, que ele recebe as informações JSON aqui no nosso string list e converte isso aqui para o nosso dataset. Isso não é importante para o nosso exemplo atual. Se você tiver interesse em começar a utilizar ou dar uma estudada, eu já disponibilizei aqui o GitHub Dataset Serialize, que foi criado pelo Vinícius Sanches. Esse projeto está no GitHub, ele é free, open source, então fique à vontade para dar uma estudada. Ok, então eu vou abstrair essas informações aqui e vamos começar a nossa aula de verdade. Aqui no nosso projeto eu já deixei algumas coisas prontas, por exemplo, aqui vai ser o nosso ambiente de apresentação da nossa listagem. Esse label aqui vai ser para apresentar a quantidade de itens que nós estamos listando. Nós temos 3 botões aqui, um de listar, que vai começar a nossa listagem, um LList, que basicamente ele vai limpar a nossa lista, e o LImage, que vai limpar a nossa lista de imagens. Lá na frente nós vamos criar uma pasta com as nossas imagens já salvas. Esse botão vai ser necessário só para fazer os testes de limpeza das imagens, né? Para a gente ver como que o sistema responde para a apresentação da nossa lista. Então nós vamos começar a nossa aula com um Vertical Scroll Box, porque nós vamos utilizar o Vertical Scroll Box para fazer a listagem dos nossos objetos. Então nós vamos colocar ele aqui na nossa área, né, de listagem. Eu vou colocar ele como client aqui. Eu vou tirar o tab stop dele, eu sempre retiro o tab stop e vou mudar o nome dele, VTS List, para ficar padronizado. Ok, normalmente eu gosto de utilizar outras telas para fazer a apresentação dos nossos dados, porque aqui nós temos o Form Main, que seria o menu e etc. Mas aqui nesse exemplo eu vou utilizar o próprio Form Main para fazer a listagem, porque não importa onde você vai aplicar essa solução, porque o foco dela é que esteja na tela de lista. Então, pensando na coesão e desacoplamento do seu software, toda a listagem vai ficar naquela tela específica que é de listagem. Então vai ser bem específico para a listagem. Então é basicamente isso. Então nosso form main aqui, apesar de estar no form principal, é só para o exemplo da aula. Então beleza, nós começamos aqui aplicando um Vertical Scroll Box, que ele vai ser a nossa base para a nossa listagem, né, que ele é nosso container. E vamos começar com a ideia da herança.
Nós vamos aqui utilizar a herança de frame, mas que pode ser utilizado para qualquer outra parte do projeto. Por exemplo, se você quer utilizar a herança de forma, herança de outros componentes, etc. Por que eu vou utilizar a herança de frame? Porque a ideia é que ele seja padronizado, o item de lista seja padronizado. Todos os meus outros styles vão utilizar o mesmo padrão, a mesma base. Então, para isso, nós vamos fazer o que? Vamos aqui em File, New, Order, vamos buscar aqui Frame. Ele já vai dar aqui FireMonkey Frame. Vamos dar duplo clique nele para abrir. E nós já vamos ter aqui um frame. Se a gente for ver que ele é do tipo frame. Vou apertar Ctrl Shift S para salvar esse arquivo. Ele já abre aqui a tela, aqui a parte do nosso projeto. Eu vou em View porque ele vai ser uma View. Como essa View aqui ele não tem um objetivo específico, ele vai ficar na área geral. Lá na frente a gente vai criar uma outra View com um objetivo muito específico. Aqui nós vamos renomear nosso frame, né, seguindo um padrão que nós escolhemos aqui. Pode seguir o padrão que vocês quiserem. E ele vai chamar o que? Item list.model, porque ele vai ser nosso modelo de item de lista. Ok, já salvei ele aqui. Eu vou aqui mudar o nome dele para FRM Item List Model, para ficar padronizado. Eu vou mudar aqui o tamanho dele para 400, a altura dele para 80. Eu vou jogar aqui dentro um layout. Vou tirar o tab stop dele. Vou mudar o nome dele para LYT Background. E vou deixar ele como Content. Ok, eu vou colocar também um retângulo dentro do nosso layout. Ele vai ser também como Content. O nome dele vai ser RCT Background. Eu vou mudar a cor dele aqui. O fill dele aqui como White. E eu vou tirar a nossa margem, que é o Stroke None. Então ele vai ficar branco. Outro objeto que eu vou adicionar vai ser um outro retângulo. Aqui. Ele vai ficar dentro do nosso background. Ele também vai ficar Content. Ele também vai ser branco. Eu vou tirar a margem dele, que é o Stroke None aqui. E a diferença dele é que ele vai ter uma margem de 5 em todas as áreas. Por que eu coloco isso? Porque o nosso retângulo aqui, background, ele é o fundo. Você pode querer mudar a cor dele de alguma forma. E também pode querer mudar a cor do nosso retângulo aqui, que é de apresentação dos dados. Então eu já coloco dessa forma para que você tenha essa possibilidade de mudar as suas cores se você quiser. Então adicionei aqui, mudei o nome dele para RCT Client, porque ele vai ser nosso cliente de apresentação. Na realidade eu vou deixar a cor dele aqui como null, tá? Porque não é importante aqui a cor dele nesse momento. Essa aqui vai ser a nossa configuração inicial para a interface gráfica, tá? Vamos agora partir para o código que vai ser padrão para todos os outros itens de lista que nós criarmos. Eu vou criar aqui pra gente um create, ele vai ter um create e ele vai ter um destroy, que aqui ele está herdando da nossa classe tFrame, porque ele é um objeto herdado de tFrame. Então quando eu faço o create e o destroy aqui, ele faz um override para sobrescrever esses métodos. Então eu vou apertar Ctrl Shift C para ele criar nossos métodos, vou salvar e vou criar aqui uma propriedade, uma property chamada Identify, que ela é do tipo Variant, e vou apertar Ctrl Shift C para ele criar ela pra gente e vou inicializá-la com 0. Por que eu criei essa propriedade Identify? Normalmente é interessante você ter uma variável ou algum tipo de regra, alguma coisa que seja padronizada para você identificar aquele objeto de lista. Porque você vai listar vários itens ali, ele vai criar vários objetos para serem listados. Então é interessante você ter esse Identify para você, né, conseguir diferenciar eles, além de todas as características específicas que cada um dos itens de lista vão possuir. Aqui nós já temos o começo, né, que é nosso objeto Identify, que é a nossa variável Identify, que está inicializando aqui como 0 sempre. Ok, nós podemos partir para a próxima parte. Aqui no caso, nós vamos fazer uma listagem de dados seguindo esse modelo de dados nós temos. É um ID, o first name, um last name, o e-mail, o birthday, o gênero e uma imagem. Então aqui, pensando nessa ideia, provavelmente isso aqui são os dados de uma pessoa. Tá? Então nós vamos fazer uma listagem de pessoas. Então nós vamos criar agora o item de lista que vai ser responsável por apresentar esses dados. Vamos aqui em File, New, Order
E vamos precisar por model. Por que model? Porque nós demos o nome do nosso item de lista modelo aqui com parte model no nome. Então quando eu filtro aqui já model, ele já pega pra gente frame item lista model, que foi basicamente o que foi criado. Eu vou dar duplo clique nele aqui. Ele vai criar exatamente a mesma estrutura que nós criamos anteriormente ali do modelo. E aqui, como ele está herdando aqui do lista em lista modelo, ele também vai seguir exatamente essa regra aqui. Então o create dele segue esses mesmos modelos aqui. Isso tudo porque ele está herdando desse objeto. Então eu vou salvar. Como ele é muito específico, é para listagem de pessoas, eu vou colocar ele dentro de uma pasta de pessoas. Ele vai seguir basicamente o mesmo padrão de nome que nós estamos seguindo aqui. Dentro de view, ele vai ser dentro da pasta person.itemList. Ele não é model, ele é só um item list. Então aqui nós temos que esse objeto vai ser responsável por apresentar os itens de pessoa. Então eu vou mudar o nome dele para quê? Para fill frame item list person, porque ele vai apresentar os dados da pessoa. Então nós vamos começar a trabalhar agora. Primeiro que nós vamos trabalhar é na parte visual. Então vamos adicionar um label nele. O label aqui não vai ficar no background, vai ficar no RCD Client. Por quê? Porque esse é o padrão que eu estou escolhendo. Que o RCD Client tem o objetivo de armazenar todos os objetos de apresentação desse item de lista. Então esse label aqui ele vai apresentar alguma informação. E quais são os dados que nós temos aqui para apresentar? Nós temos ID, first name e last name. Eu vejo isso como a primeira linha da apresentação, apresentar pelo menos o ID e o nome da pessoa. Então se eu tenho que apresentar duas informações no mesmo lugar, eu vou fazer o que? Eu vou fazer um layout, eu vou pegar um layout e vou jogar aqui dentro do nosso RCT Client. Por quê? Porque eu vou marcar ele como top, vou mudar aqui a altura dele, colocar 25 e vou jogar nosso primeiro label aqui dentro. Porque esse primeiro label ele vai ficar left e responsável por apresentar nosso ID. Então ele vai ser nosso LBL ID. Ele fica responsável por apresentar esse dado. Como ele é um dado inteiro, né, tipo, na minha cabeça o dado inteiro ele tem que estar alinhado à direita, eu vou deixar ele alinhado com a direita. Vou mudar aqui o tamanho dele, colocar só como 50 mesmo. Vou tirar esse word wrap aqui para que ele não quebre a linha. São detalhes de interface, cada um vai ter os seus próprios issues, etc. Então vocês vão seguir os seus detalhes. Estou fazendo aqui um que na minha cabeça é mais funcional. Beleza, então nós já organizamos aqui o código, o ID. No layout aqui, eu vou mudar o nome dele para ficar organizadinho, LYT Info1. Porque eu posso ter vários layouts de informação. E vou também tirar o tab stop dele. O próximo informação que nós vamos apresentar vai ser o nome. O nome daquela pessoa. E ele vai ser aqui como client. Porque eu quero que ele ocupe todo aqui o nosso, né, o código na esquerda e todo o resto aqui vai ser o nome pra gente. Então beleza, eu vou deixar aqui LBL name. Ok. Vou mudar aqui o texto dele LBL name também e vou colocar ele como leading, para ele começar da esquerda. Aqui nós não temos uma margem entre os dois, eu vou colocar uma margem aqui para ficar bem separadinho. A margem desse aqui vai ser da direita e esse aqui vai ser da esquerda. Então ele tem uma margem de 10 aqui para separar o que é nome e o que é ID. Ok, as outras informações textuais que nós temos são o que? Nós temos o primeiro nome e o segundo nome. Então aqui nós vamos ter um campo só para apresentar o nome, que vão ser os dois. Temos o e-mail, a data de aniversário e o gênero e a imagem. Nós vamos aqui então trabalhar no e-mail, data de aniversário e o gênero, tá? Vou colocar outro label, vou copiar aqui e colocar outro label. O e-mail que eu quero apresentar aqui, ele vai ocupar uma linha inteira e ele tá alinhado como top, tá? Alinhado aqui como top, eu sei que a altura padrão é 22, então eu já vou mudar o nome dele aqui também, LBL e-mail. Jogar ele aqui. E a próxima informação que nós vamos colocar vai ser a data de aniversário. Colocar ela por último. Aqui. LBL birthday. Birthday. Ok, aqui está apresentando. Então nós temos aqui 4 labels para fazer a apresentação dos nossos dados. Ele vai ficar assim por enquanto, eu não vou trabalhar mais na interface dele nesse momento. E nós vamos começar agora realmente com o trabalho de listagem. Vamos lá no nosso formulário principal, tá? Vou aqui no botão de lista, porque ele é o botão que a gente vai fazer a nossa listagem. E o que eu vou começar fazendo aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é um try finally.
deixar salvo aqui e vou lá no SM Pessoa. Por quê? Porque eu preciso pegar aqui a modelagem dos nossos dados. E quem tem esse retorno? Quem tem esse retorno pra gente é o SM Pessoa. Então eu vou fazer uses dele aqui. Eu vou aqui copiar, né, a nossa classe, vou copiar aqui nosso método, cadê? Guest Pessoa. Guest Pessoa. Aqui desse jeito. E vamos dar uma olhada no Guest Pessoa. Ele está esperando um first e um show. Por que eu já coloquei um first e um show aqui? Porque a gente vai trabalhar com listagem por demanda. A listagem por demanda, ele não traz todos os objetos de uma vez. Ele faz a busca do servidor por demanda também. Então ele vai pegar, começando de um primeiro registro e apresentar tantos outros registros. Por exemplo, de 0 a 50. Ele vai trazer 50 registros ali, né? Pegar os 50 primeiros. O próximo é o que? Ele vai ser de 50 a 100. Então ele vai trazer mais 50 mais os próximos. Então é assim que a gente vai trabalhar. E para começar essa brincadeira, como que ele vai retornar aqui? Eu vou começar com 0 e 100. Eu vou deixar isso fixo. Nesse momento aqui nós estamos pensando em que? Vamos trabalhar para fazer ele funcionar a primeira parte da apresentação, que é o que? Listar os dados. Depois a gente pensa realmente na demanda. Apesar de que aqui o nosso projeto de recuperação dos dados já está pensando na nossa listagem por demanda, aqui o primeiro problema é, nós precisamos listar os dados. Então eu não quero pensar ainda, não vou complicar o nosso projeto pensando na demanda. Então vou deixar fixo aqui mesmo, listar só 50. E o nosso retorno dele, como vocês viram lá, ele é um dataset. Então eu vou fazer aqui um objeto, uma variável, tDataset, que vai ser nosso retorno aqui. Beleza, esse é nosso retorno. Como eu estou recebendo essa informação aqui, eu tenho que matar ele aqui no final, por isso que eu coloquei try finally. Porque no final de tudo, o nosso objeto dataset aqui, ele vai ter que ser destruído para limpar a memória. Ok, então quando eu fizer esse get aqui, teoricamente eu já vou ter 50 informações aqui dentro, 50 registros aqui dentro do nosso dataset. O que eu vou fazer nele? Eu vou percorrer. Eu vou percorrer nosso dataset. Para que nós possamos fazer a apresentação dos nossos dados. Pronto, é nessa regra aqui, então, nesse while, eu percorro do dataset do primeiro registro até o último, enquanto não tiver o fim do arquivo, fazendo alguma coisa, fazendo a nossa apresentação. Basicamente é isso, porque aqui eu já estou na teoria recebendo os nossos 50 registros. O próximo passo, então, é começar a criar os nossos objetos de apresentação. Lembrando, nosso objeto de apresentação é quem? Esse cara aqui. Esse aqui é nosso item de listagem. Eu vou fazer o que, então? Eu vou copiar aqui nossa unit, que nós vamos utilizar, e vou jogar aqui dentro, porque eu vou usar esse tipo de classe aqui. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer com que eu vou declarar uma variável aqui primeiro, né, que vai receber a criação do objeto, e vou fazer ele aqui create, fazer ele create como new, o owner como new. E vamos trabalhar em algumas configurações dele. Por quê? Porque eu vou criar esse objeto na memória. Ele está ali e não está sendo apresentado em lugar nenhum. Mas eu sei que ele vai ser apresentado onde? Na minha listagem. Então eu tenho que organizar algumas coisas. A primeira coisa que eu vou organizar nele aqui é o nome desse objeto. O nome dele vai ser o quê? Vai ser o nome dessa classe. Mas eu quero nomear baseado na quantidade de itens que eu tenho dentro do meu Vertical Scroll Box. Para eu fazer isso eu faço o quê? Eu pego o meu Vertical Scroll Box, eu pego o content dele, que é onde ele está apresentando, e pego o children count, ponto toString. Então nesse caso aqui, nosso nome vai ser o que? tFillPerson 0, 1, 2 e assim por diante, fazendo essa incrementação. O próximo informação vai ser o que? O alinhamento dele. O alinhamento dele eu vou colocar ele como top. Por quê? Porque eu quero que ele sempre coloque, né, tipo, todos os objetos ali no topo e faça a nossa listagem. Ponto top. E até nesse momento é isso que nós temos de configurações únicas de cada um dos objetos de listagem. Agora nós vamos fazer o que? Vamos trabalhar com a apresentação dos nossos dados. O primeiro aqui que nós vamos trabalhar é o que? O lblid.txt. Nós vamos apresentar quem? O lds.fieldByName id.asString. E vamos trabalhar nas próximas apresentações. O nome, que é o name, ele vai receber quem? Primeiro o first name. Mais um espaço e last name. Ok, o próximo informação é quem? O e-mail.
A próxima informação é quem? Data. Birthday. É o nosso birthday. Opa. É o nosso birthday. E o próximo é o gender. Eu não vou colocar o gender aqui porque eu vou ter outra forma de trabalhar com ele. Beleza, eu já coloquei aqui, já criei nosso objeto, frame. Eu já coloquei aqui o nome, já coloquei o alinhamento, já preenchi nossas informações lá em tela. Eu preciso fazer o quê? O vertical scroll box.add object. Eu vou adicionar esse frame ali dentro. Ok. E outra coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Pensa só, você criou o objeto aqui em memória, o primeiro, em memória. Colocou ele lá, não está sendo apresentado em lugar nenhum. Depois você vem aqui e apresenta ele. Ele está alinhado como top, então ele fica o quê? Em top. O próximo objeto, quando ele passar aqui no next, quando ele vier aqui no IO, ele vai criar outro objeto, um novo objeto. Aquele outro já está colocado dentro do nosso vertical scroll box, ele existe e está lá, eu não vou substituir ele. Eu criei outro objeto, coloquei o nome, coloquei um alinhamento como top, e aqui na frente eu joguei ele dentro do nosso vertical scroll box. Onde ele vai estar jogado? Essa é uma parte interessante porque você não pode ter certeza onde ele está. Você não sabe qual que é o position dele. Você não tem essa informação. Então, nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou forçar ele, o position dele, a posição de apresentação dele, Y, que é a posição, né, vertical dele, eu vou forçar o quê? Ponto altura vezes a quantidade de itens que eu tenho lá dentro. Porque na primeira vez que eu tiver aqui, o primeiro item, ele vai fazer o quê? O meu objeto vezes 1, a altura dele vezes 1, ele vai ficar posicionado ali em cima. O segundo vai ser a altura dele vezes 2, então ele vai ficar logo embaixo. Então você consegue aqui forçar uma ordem do que o primeiro fica em cima, e o segundo fica embaixo, o terceiro mais embaixo, e assim por diante. Aí você força a ordem. É basicamente essa regra. Então com esse código simples, na teoria, eu já tenho a minha listagem de dados utilizando frame e vertical scroll box. Vamos testar isso. Beleza, vocês viram aqui que ele fez a apresentação. Deu uma travadinha, tá? Ele ficou um pouquinho travado, mas a fluidez da listagem não é nosso objetivo nesse caso. Tem outras formas de você fazer fluidez, mas não é nosso foco nesse caso. O que nós podemos fazer para trabalhar, para melhorar essa questão da fluidez? Vamos fechar aqui. Vamos então trabalhar para fluidez, só para deixar um pouquinho mais rápido. É um VTS list.beginUpdate. Então, quando eu começar a minha listagem, eu vou desativar as atualizações da interface gráfica do Vertical Scroll Box. Vamos ver se ele teve alguma melhora na velocidade. Melhorou um pouco, né? Tipo, não deu nem pra ver que ele deu aquela travadinha, né? Aquele tempo de travar. Então ele melhorou um pouquinho sim. Ok, outra coisa que nós vamos fazer aqui é que no final da minha listagem aqui, eu vou fazer o LBL, ou é label1.text recebe quem? A quantidade de registro nós temos, que é o nosso contentido no count. String. E agora nós vamos trabalhar com a listagem por demanda, tá? Só pra gente ver como que isso vai funcionar. A listagem por demanda, ela é muito simples nesse sentido aqui. Por quê? Porque eu vou querer buscar lá do nosso servidor, do nosso SQL, que já está trabalhando com limite ou com algum tipo de tratamento por demanda lá. Ele já tá recebendo o quê? Onde eu começo e quantos eu vou apresentar. Porque lembrando aqui, o primeiro, a first, e quantos que eu vou apresentar, a show. Então basicamente, se eu estou sempre começando do zero, é só eu colocar o children count. O primeiro item vai ser sempre o 0. O segundo vai ser quem? O 50. E assim por diante. Vamos fazer a primeira lista. Aqui ele apresentou 50, então começou do 1 e está no 50. Se eu listar de novo, ele começou do 51. Por quê? Porque aqui no nosso guest pessoa, ele está esperando o primeiro. Quem é o primeiro? Porque o primeiro é 1, então ele vai pegar do primeiro 1 até o 49, trazendo 50 registros. Quando eu mandar para ele aqui que eu já tenho 50, ele vai pegar quem? Do 51 até o 100, trazendo 50 registros para a gente. É basicamente isso que ele vai fazer. Se a gente fizer aqui a próxima listagem, vamos descer lá, aqui trazendo 100, ele deve trazer para a gente... trazer aqui pra gente o 101 e assim por diante todos os outros. Vamos trabalhar agora rapidamente na apresentação do nosso gender, né? Que é o nosso gênero ali. Eu vou fazer o que para apresentar nosso gênero? Porque é uma regra que meu cliente pediu. Eu vou colocar aqui para ele um retângulo aqui dentro do nosso item de lista, aqui no nosso info 1 mesmo, e vou marcar ele como right. Meu cliente pediu desse jeito, então né, é a vontade dele. Vamos colocar aqui assim, colocar null, none, não quero uma margem, e vamos trabalhar na cor dele, tá? A cor dele aqui, por exemplo, eu vou querer que
Se não tiver nada, ele vai ficar cinza. Então a cor padrão eu vou deixar como gray. Vai ser o cinza. E vou até colocar aqui só pra gente não perder os nomes, tá? Coloquei pra gente não perder os nomes. Gray. Se ele for male, eu vou escolher o que? Um índigo. Então vai ser esse roxo aqui. Tanto faz. A cor não é importante pra gente agora. É só pra ele ter uma diferenciação mesmo. E se ele for female, eu vou pegar o que? Vou colocar esse Fire Brick. Com esse Fire Brick. Essas aqui vão ser as cores. Então esse aqui vai ser o padrão. Esse aqui vai ser o male. E esse aqui vai ser o female. Ok. E como a gente testa isso? Testa de forma muito simples. O nosso modelo de dados aqui ele retorna M ou F. Então a gente vai testar isso. Primeiro, se o nosso resultado aqui for igual a M, eu vou mudar o nome lá desse retângulo, colocar RCT Gender, para eu ter uma, né, quando eu bater o olho eu saber o que ele está fazendo. Então se ele for male, o meu LFill, que é aquele objeto rctgender.fill.color vai receber o que? String to alpha color. Ele vai receber índigo. Aqui ele está apontando aqui pra gente que ele não conhece esse string to alpha color. Vou apertar Ctrl Shift A e vou esperar que ele me entregue o resultado. Ele não sabe quem é, mas de cabeça eu sei que isso é da system.ui const. Acho que é isso. Perfeito, deu certo. O próximo if vai ser o que? Se ele for o else aqui, se ele for F, se ele for female, ele vai ficar Fire Brick. E se ele não for nada disso, porque ele pode ter esquecido de colocar alguma informação ou colocado uma letra errada lá na resposta do dado, né? Ele vai ser gray. Vai receber gray. Ok, vou dar um F9. Eu vou listar. E ele tá cinza. Ele tá cinza porque eu esqueci de mudar o meu campo. É gender. Não birthday. É gender. Beleza, vamos lá de novo. Beleza, olha só. Ele tá pintando aqui direitinho pra gente a nossa informação. Perfeito. Ok. Outro detalhe que eu acho muito interessante quando nós estamos trabalhando nesse tipo de listagem, tá? Nesse tipo de regra. Acontece que, se a gente for pensar, essa tela de listagem aqui, o que ela tem que fazer? Ela tem que listar. Mas, nesse momento, ela está listando e controlando regras de apresentação. Como assim controlando regras de apresentação? Isso aqui é uma regra de apresentação, olha. O nome, LBL Name, ele é composto por first name, primeiro nome, e o último nome. O nosso gender aqui, que é aquele campo de apresentação do gênero, ele está baseado no tipo da informação do gender. Então isso aqui são regras de apresentação. Essa tela aqui de apresentação, ela não é obrigada a saber disso. Isso aqui não faz parte do contexto dela. Então isso aqui é uma baixa coesão. Nós estamos reduzindo a coesão do nosso software. Porque nessas regras aqui, quem está responsável por essas regras? Esse cara da listagem. É o nosso item de lista, porque ele quem vai realmente apresentar nossos dados e mostrar os dados na tela. Então ele tem que estar responsável por esse tipo de controle. Então nós vamos fazer uma forma de pegar isso aqui e traduzir para cá. A primeira coisa que eu vou fazer é o método público aqui, procedure show values, porque ele vai fazer a apresentação dos nossos dados. Eu vou apertar Ctrl Shift C para ele criar nossos dados aqui. Eu vou recortar isso daqui e vou jogar aqui dentro. E vamos fazer nossas correções, né? Vou aqui apagar isso aqui, 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 apagar isso aqui. Então aqui nesse sentido, abstrai isso aqui, finge que isso está dando certo. Quem agora está responsável por apresentar as informações de verdade? O nosso item. Então ele vai apresentar os itens de acordo com as regras que ele mesmo achar interessante. Porque esse item de lista aqui, quando a gente estiver mais na frente, alguns momentos lá na frente, vocês vão ver que isso aqui não vai mais existir. Esse dataset aqui. Então eu não tenho acoplamento, eu não fico preso a um dataset. Então eu posso utilizar esse item de lista em outras telas, em qualquer outra tela que eu quiser. E eu só vou precisar de quem? Do meu ID, nome, e-mail, birthday e um gênero.
e aí ele se vira na apresentação dessas regras. Então vamos começar nesse processo. A primeira coisa aqui que eu estou vendo é o string to alpha color, que acabou de apresentar o erro aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou remover ele daqui porque eu não preciso dele mais. Então nós estamos reduzindo o nosso acoplamento. Colocar ele aqui dentro. Então essa tela aqui é dependente do System UI Consts. Por quê? Porque ele realmente precisa disso, não a nossa listagem aqui. E para fazer com que ele seja mais independente, né, para que ele não precise de um dataset, como que eu vou trabalhar nisso? Eu vou criar properties. A minha property vai ser o que? Property ID vai ser integer, property first name string. Por que nesse caso first name? Porque aqui agora eu vou receber realmente os meus dados, tá? Seguindo a regra dos meus modelos de dados, quais dados são importantes para mim. Por quê? Porque quando eu receber o first name e o last name, eu vou conseguir fazer meu name baseado nisso, porque isso aqui é uma regra de apresentação. E também eu vou conseguir recuperar o first name e o second name separadamente, se em algum momento no meu software eu precisar disso, baseado no meu item de lista. E a última property que nós não falamos ainda, que é a nossa imagem URL, que é a URL da imagem que está no nosso modelo de dados. Aqui, que está no nosso modelo de dados, que também é do tipo string, image URL, etc. Ok, eu vou apertar Ctrl Shift C, já criei minhas properties, Ctrl Shift C para ele fazer aqui os processos internos. Eu vou pegar aqui nossa cadê second name aqui, que é o primeiro que eu estou vendo, vou colocar ele aqui porque é a regra dele, pegar o gender, substituir ele aqui. Então todo gender ele vai ser substituído aqui, que estava usando o dataset. Tá, pegar meu first name, substituir ele aqui. Eu vou pegar meu ID aqui e jogar ele aqui dentro. Ponto toString, porque ele é do tipo integer. O nosso e-mail aqui, vou pegar ele e jogar ele aqui já para substituir direto. E o último é nosso birthday, que é do tipo tdate. E aí entra uma coisa interessante, porque por exemplo, o nosso birthday, eu não sei se vocês lembram lá atrás da primeira apresentação dos nossos exemplos, ele está no formato brasileiro, né? Está no formato com dia, barra mês, barra ano. Eu não quero isso por quê? Porque o cliente pediu. Eu não quero isso, então aqui dentro eu vou fazer um format datetime. Eu quero o formato americano, porque o cliente pediu. É YYY, mês, dia, dia. Então beleza, então essa regra aqui, olha, é uma regra de apresentação. Então se o cliente pedir, não, eu quero agora a data no formato por extenso, eu só venho aqui e mudo a minha formatação aqui. Não vou ter que mudar em todas as telas que eu estou utilizando esse item de lista. Fica muito mais fácil de fazer a manutenção. Então nós temos aqui esse padrão e temos agora que fazer a apresentação. Se vocês pensarem nesse processo antes da gente continuar lá, se nós temos esse item de lista aqui recebendo essas informações aqui, esses properties, quer dizer que eu posso utilizar esse objeto em qualquer lugar. Eu só preciso preencher as informações que ele precisa ser preenchido, porque ele vai tratar isso do jeito que ele sabe fazê-lo. Vai fazer dessa forma. Então a gente vai fazer exatamente isso aqui. Então o lfill.id recebe o que? lds.fieldByName id.toAsInteger ok. Fazer assim, já pra gente ter todos. O first name aqui vai ser o second. Não, o nome é last name. É o nome do nosso model. Aqui o nome do nosso model é last name, não second name. Então a gente vem aqui, já que eu escrevi errado, vamos lá na nossa property, second name, Ctrl Shift E, last name. Fazer aqui no fsecond f last name, Ctrl Shift E, tá? E o set aqui também é a mesma coisa. Não é second name, é last name, porque para seguir um padrão, né, gente? A gente tem que seguir padrões. Beleza, então o last name aqui já vai receber o last name, o first name aqui recebe o first name e o tipo aqui é string, né? Ele espera receber um string. E o último é, eu acho, o image URL. Ok, image. Perfeito, vamos rodar aqui e ver se está funcionando. Vamos listar. Não está funcionando, olha que beleza, ele não está funcionando pra gente. Por que ele não está funcionando? Nós aqui, na realidade, apenas mudamos as nossas propriedades.
tá? Nós mudamos aqui o valor do integer, etc, para cada um dos objetos. Mas de verdade nós não executamos quem? O show values, porque esse show values é quem faz a apresentação dos nossos dados. Eu tenho uma estratégia para fazer isso, nós já pensando na listagem um pouco mais na frente, que é a listagem das fotos, que é o que? Eu gosto de utilizar o onPainting, que é o processo ou evento de pintura, onde quando ele for apresentado na tela ou quando ele mudar a apresentação. Então eu vou usar esse onPaint de quem? Do nosso background, tá? Eu vou jogar esse values aqui. Acontece que o nosso onPainting, ele acontece quase o tempo todo, é quase instantaneamente. Tipo, a cada meio segundo ele está ali rodando o onPaint para apresentar a informação na tela. Mas eu não quero que ele apresente sempre pra gente isso aqui. Não precisa ser o tempo todo. Porque se ele apresentou uma vez, você não precisa apresentar de novo. Então eu vou fazer uma regrinha de tag aqui, para que ele faça isso só uma vez. Se minha tag for diferente de 0, eu saio. Ele não precisa fazer isso. E a primeira coisa que eu faço é mudar essa variável tag aqui, essa propriedade tag dele para 1. Então a primeira vez que ele for apresentar, que ele apresentar na tela, ele faz o que pra gente? Ele verifica, então ele é 0, o primeiro aqui, o padrão, se a gente for ver do layout background, a propriedade tag é 0, o padrão é 0. A primeira vez que ele entrar ele vai estar 0, então ele não vai sair. Ele vai apresentar como 1 e já vai apresentar o show values. A próxima vez, que é daqui a pouco, é bem rapidinho mesmo, ele já vai sair aqui, porque ele já fez a apresentação uma vez. Vamos testar. Vou listar. Ele já fez a apresentação aqui pra gente. Então nós temos aqui 50 itens apresentados, mas ele passou só para lá, pintagem dos dados em tela, 18 vezes. Por quê? Porque eu não apresentei aqui na nossa listagem mesmo o resto. Então não faz sentido eu pintar isso em tela. Ele só pinta isso quando ele executar o onPainting. Se eu for rodar aqui agora, ele começa a apresentar todos, né? Então ele apresentou todos 50, perfeito. Vamos agora para outra etapa, tá? Vamos brincar agora com o clique. O clique normalmente é o que? Quando eu clicar nesse item aqui, quando eu clicar nesse objeto aqui, ele vai fazer alguma coisa. Mas o clique dele, ele executa aqui basicamente o nosso onClick, que a gente vai trabalhar com isso, é sobre substituição de métodos, tá? Porque nesse caso, eu não posso fazer esse clique aqui dentro desse componente, porque não necessariamente, todas as vezes que eu utilizar esse item de lista, eu vou querer que ele execute a mesma função. Porque, por exemplo, em uma delas eu posso fazer com que, eu estou listando todos os clientes já cadastrados, eu quero quando eu clicar, eu vou abrir o CRUD dele. Então eu vou conseguir editar e tudo mais. Mas em outro momento, eu estou apresentando, por exemplo, os clientes que estão com títulos a vencer. Então todos os clientes aqui dessa listagem são títulos a vencer. Quando eu clicar nele, eu não quero que abra o CRUD. Eu quero que abra os títulos daquele cliente. Então para cada tela que estiver fazendo a minha lista, eu vou ter uma resposta diferente para o clique. Então é por isso que eu faço o clique, o método de clique dentro da tela que está listando, porque é ele que define o que vai ser executado quando o item for clicado. Então por isso eu vou fazer o que? Vou fazer um método aqui que vai chamar, vai ser procedure, né? Item list click, que ele vai fazer o padrão de quem? Sender to object. Eu vou substituir um item de clique. Outra coisa que eu vou fazer também é substituir o tap, porque quando eu estou usando Windows, eu clico com o mouse, mas quando eu estou no mobile, eu faço tap, então ele trabalha com o tap. Então para isso, quando ele for Windows, ele usa o clique, e quando ele for o tap, ele substitui o evento de tap. Então para isso, eu clico aqui 2 vezes em tap, só para pegar a assinatura do meu tap. Vou copiar isso aqui, vou salvar para desaparecer com isso, volto lá na declaração do método, procedure, item list, tap. E ele vai ter essa assinatura. E beleza, eu vou apertar Ctrl Shift C, ele vai criar nossos métodos. E basicamente meu item list tap, ele faz o que? Ele executa o meu clique. Só isso. Eu não preciso mais nada que isso. Beleza. E aqui eu vou fazer a substituição dele. Porque se eu vou usar a definição, né, if-def, se ele for Windows, ms Windows, eu faço alguma coisa. Se ele for não for Windows, né, se ele for mobile, ele faz outra coisa. Então aqui se ele for no Windows, eu vou fazer que o meu rct background.onClick receba quem? Item list click. Desse jeito. Então estou substituindo o meu clique desse objeto lá no meu frame. Aqui no caso, se não for Windows, eu vou substituir o tap. Beleza. Vamos testar isso aqui. Vamos colocar só um show message aqui. Show message qualquer. Vamos testar isso rapidão. Vou listar. Vou clicar. E não está dando certo. Não está dando certo.
eu cliquei aqui e não funcionou. Se eu clicar aqui, opa, funcionou. Se eu clicar aqui, funcionou. Por que que ele funcionou se eu clicar aqui embaixo e não no objeto? Acontece que nós temos layers de objetos visuais. Então, se a gente for pensar aqui, o RCT Client está em uma layer à frente, está numa camada à frente do nosso RCT Background. E o nosso clique, nós estamos trabalhando com RCT Background. Ah, eu poderia mudar aqui para o clique para ser o Client, que é o que está na primeira layer? Poderia, com certeza poderia, mas eu não quero ser assim. Eu quero mudar e deixar sempre no background, para ser todo o quadrado daquela listagem. Então eu vou vir aqui no RCT Client e vou tirar dele o Hit Text do RCT Client. E vou ter certeza que o meu background está com Hit Text. Ok. Vou dar um F9 e vou testar. Vou rodar aqui. Agora ele funciona em qualquer lugar que eu clicar. Então nesse momento nós temos uma listagem simples, tá? A lista por demanda já está ao clicar no botão. E aqui nós já temos o clique do nosso objeto. Mas como que eu faço ao clicar, eu pegar alguma informação do item que foi clicado, lá daquele objeto que foi clicado? Acontece que quando você clica nele aqui, quem é clicável de verdade é nosso RCT Background. Então nós podemos trabalhar com isso, trabalhar com o nosso sender. Por quê? Se a gente for pensar na organização do Delphi para objetos visuais, esse cara aqui, como ele está colocado aqui em tempo de design, ele tem um owner. Quem é o owner dele? O dono dele, é quem toma conta dele. Nesse caso que é em tempo de design, o owner dele sempre vai ser o frame ou o form, se você estiver trabalhando com form. Nesse caso aqui é um frame, sempre vai ser um frame. Então eu posso trabalhar em cima disso, porque o meu frame, o meu owner desse objeto é o frame. E esse frame tem quem? As informações que eu preciso. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar desse meu objeto aqui, desse meu control, eu vou pegar um owner. Ele tem owner, tem owner. E desse owner eu vou forçar com que ele seja de que tipo? Desse tipo aqui. Porque eu tenho certeza que ele é. E vou também mudar aqui para eu conseguir pegar essa informação. Então nesse momento eu acabei de pegar o objeto que foi clicado, que o frame foi clicado. Então eu já posso fazer o que? Vou fazer um show message aqui. Vou fazer o id.toString mais espaço aqui ponto first name. Então tecnicamente dizendo, faz o que você quiser fazer. Você pode fazer o que você quiser fazer, porque agora você tem as informações. Ah, eu quero abrir outra tela. Beleza, você tem um ID do cara. Você abre outra tela, baseado no ID, no nome dele. Você faz o que você quiser, busca lá os títulos do cara, abre o CRUD dele, etc. Não importa, porque agora você tem as informações que você precisa. A gente for listar aqui, se a gente for lá na última, 50, a gente listar de novo, 51. Beleza, está funcionando, nosso clique está funcionando. Então já essa parte já está finalizada, nós temos um clique. A próxima etapa é o que? A nossa listagem por demanda. A nossa listagem por demanda tem que ser automatizada. Quando eu estiver listando, ele tem que estar apresentando. Então eu vou fazer como? A gente pode trabalhar com um método aqui que é o ViewPositionChange. Eu não gosto muito de trabalhar com esse método. Eu prefiro trabalhar com a técnica de substituição de métodos. Eu vou criar aqui uma variável que ele vai chamar lFrame_view. Pode ser assim mesmo, é a última visão. Tá? E é do tipo tFrame. No meu create, aqui da minha tela, que é a tela de listagem, esse cara aqui vai receber new, porque ele tem que receber new, recebe new. E acontece o seguinte, sempre o meu último objeto, ele vai ser responsável por rechamar a minha listagem. Então aqui no caso, eu vou fazer o que? Esse cara aqui, que é meu lLastView, que recebe o meu último item que foi criado. Porque esse último item foi criado, tá o 0, o 1, 2, o 3, etc. Quando chegar no último aqui vai estar o 50. Então esse cara aqui, que é a última apresentação, vai ser o último a ser apresentado. Eu vou trabalhar aqui na substituição do método de quem? OnPoint desse cara. Como que é o método OnPoint? Eu não sei de cabeça, eu abro aqui qualquer componente que tem OnPoint, dou duplo clique, só para eu pegar a assinatura. Copiei aqui a assinatura e vou lá criar um método de substituição. Procedure item list demand por demanda. E ele vai ter a assinatura que ele espera ter. Beleza, eu vou fazer um Ctrl Shift C para ele criar isso. E esse cara eu vou fazer com que aqui o meu objeto frame, o onPainting dele vai ser substituído por isso aqui, tá? Vai ser substituído por isso aqui. E no onPainting, que é esse método aqui, eu faço o que? A primeira coisa que eu vou fazer é o onPainting dele, eu recebo ele new. Por quê? Porque eu estou na posição 50.
Aqui, executo a lista de novo. E vou executar a lista de novo, vou apresentar mais 50, certo? Então nesse momento, esse 50, ele não tem mais que ter um painting. Ele não tem mais que executar um painting, ele tem que estar new. Então ele não vai mais executar um painting. Então para isso, aqui a gente está vendo, nós temos uma listagem aqui sendo feita num clique. Eu não quero mais que seja feita num clique. Eu vou fazer um método, um procedure fill list. Ele vai fazer ali a apresentação da nossa listagem. Por quê? Porque aí eu faço a chamada dele onde eu quiser. Fill list. Aqui no nosso botão. E o nosso fill list, ele faz o quê? Ele faz a apresentação aqui dos nossos objetos. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui. Teoricamente isso aqui já está funcionando. Vou fazer a primeira listagem. Vou agora ir descendo. Ele apresentou mais 50. Quando eu descer aqui ele apresenta mais 50. Quando eu descer ele apresenta mais 50. Depois mais 50. Beleza, nossa listagem por demanda, listagem infinita, está funcionando. Tem alguns detalhes aqui para serem corrigidos. Por exemplo, eu vou fazer aqui com que ele inicialize como new, tá? E eu só vou fazer essa alteração aqui se o meu objeto estiver assinado, ou seja, se ele não tiver new. Ok, então aqui já está pronto, essa parte aqui já está bem pronta. Vamos brincar agora com a limpeza do nosso item de lista, tá? Aqui vamos fazer um método, tá? Que é procedure clear list. Vou fazer esse método aqui. A gente podia só muito bem vir aqui e fazer o que? Primeiro eu vou tirar a atualização da interface gráfica dele, né? Porque eu não quero que ele fique lento para limpar a nossa lista. A gente poderia fazer tipo assim, ó. Acho que é pegar aqui o content, acho que é delete children. Poderia fazer assim, ele faria a limpeza, mas eu particularmente, isso aqui é um vício meu, tá? Eu particularmente não gosto dessa estratégia. Eu gosto de qual estratégia? Trabalhar com object lista, f object list, t object list, t object. Eu vou criar aqui essa variável do tipo object list, ela é da unit system generic collection. Por que eu vou criar esse cara aqui? Porque ele vai ser responsável por armazenar todos os nossos objetos frame. Então eu vou fazer create nele aqui. E lá no destroy do meu objeto aqui, da minha tela, eu vou fazer o free and new dele, porque eu tenho que destruir ele. Free and new. Porque eu criei ele em algum momento. E aqui, depois que eu fizer a criação dele, eu faço o que? O add object. L fill. Nesse momento aqui, quando eu passar a minha listagem, o meu object list, a minha lista de objetos aqui, vai receber todos os meus frames. Ele vai ter todos os meus frames. Como que eu faço para fazer o clear dele? Eu faço só object list.clear. Eu vou usar esse método aqui no clear list, tá? Vou fazer aqui no botão clear list e vamos testar isso. Listar, listou, list clear. Listar de novo, list clear. Beleza, sem problema nenhum. E esse clear list, eu vou jogar ele onde? Eu vou jogar ele aqui dentro, antes de dar um free no meu objeto. Eu quero que ele limpe a lista e depois dê um free no objeto. Então nós temos aqui que nós fizemos a lista, nós temos um clique dos itens da lista, nós temos a listagem por demanda, nós temos a limpeza da nossa lista. O que precisamos fazer agora? A apresentação da nossa imagem. Então vamos trabalhar agora lá no meu item de lista. Por que no meu item de lista? Que a apresentação da imagem, quem é responsável por isso é o próprio item de lista. É ele que vai ser responsável por apresentar a nossa imagem. Então já vou fazer um método aqui para ficar bem organizadinho. Procedure show image. E vou executar ele quando? Quando eu rodar aqui o show values, porque a imagem faz parte de algum valor da minha pessoa. Então aqui no caso eu vou fazer os objetos de interface dela, colocar um layout. Aqui esse layout vai estar dentro aqui do client. Eu vou deixar ele como most left, mais à esquerda. Eu vou tirar o tab stop dele para ele não ter foco. Colocar lyt image perfil e vou colocar um t image. Um t image aqui dentro do nosso layout. Ele vai ser center. O tamanho dele vai ser... Ele está centralizado? Está centralizado. Eu vou colocar ele quadrado. Ele vai ser 40 por 40. E ele vai chamar img perfil.
Acontece que eu só quero que ele apresente imagem, né, o show image aqui, o visible desse componente só vai existir se o meu image, perfil, bitmap dele, o comprimento dele for maior que 0. Porque se o cara não tiver foto, eu não preciso ter esse espaço vazio do lado esquerdo, então não preciso ter isso. Vamos só ter certeza que o hit text dele está desmarcado. Hit text aqui tá vou desmarcar. Hit text desmarcado, ele tem tab stop? Não tem tab stop, então fica assim mesmo. Então vamos trabalhar agora com o download da imagem. Novamente, essa parte do download da imagem, apesar dela ser extremamente importante, ela não é importante para esse vídeo. Porque não importa como você vai baixar essa imagem. Porque não importa onde ela está. O importante é o processo, é a lógica de apresentação dela. Eu vou colocar um código aqui que eu já tenho pronto, que eu já está testado, já está funcionando. Eu vou colocar o código pronto, mas isso não é importante. É uma parte que eu gostaria que você abstraísse. Só pense o seguinte, esse código baixa a imagem, ponto. E aí esse é o código que a gente vai utilizar para fazer download. E aí eu sei que ele está dando errado aqui porque não tem uses desses objetos. Então eu já vou jogar o uses dele aqui. Já está fazendo o uses aqui, então aqui já está resolvido. Basicamente o que ele faz? Ele vai criar aqui uns objetos HTTP que vai fazer download da minha imagem passando a URL que eu preciso. E vai resultar isso, se a gente for ver esse método aqui, ele espera receber ali ó, um tstring de result. Então nesse método específico, nesse link específico que nós estamos utilizando, é um get, tá? E o result dele é um tstring. Nesse caso é exatamente o método que nós estamos fazendo aqui. Eu vou substituir aqui, vou colocar o f_image url, tá? E o path to saves aqui não é importante no momento, porque o que eu quero aqui é o image perfil.bitmatch.load to string. E ele vai receber quem? O lstring aqui. Beleza. Eu vou dar um F9. Vamos listar nosso objeto. Beleza, vocês perceberam que ele demorou um pouco, né? Por quê? Porque ele fez o download aqui das imagens. Se a gente for fazendo aqui os negócios, ele tá mais lento porque ele tá baixando as imagens e apresentando o nosso string. Nós vamos trabalhar nisso agora. Vamos trabalhar em uma forma de que o processo inteiro fica um pouco mais fluido, mais rápido para a nossa apresentação. E vamos fazer com que esse método de apresentação de download da imagem ele seja feito em outro local. Por que em outro local? Porque pensa só, esse cara aqui é a apresentação da imagem. Ele não tem que estar responsável por fazer download da imagem. Ele está responsável pelo quê? Por apresentar a imagem se ela existir. Ponto. É isso que ele precisa fazer. Então nós vamos criar aqui uma unit que eu vou chamar ela de SM_image. Colocar aqui aquele link controller, ela vai ser nossa SM_image. E ela vai ser o que? Type. Aqui vou colocar uma class SM_image aqui e ela vai ter um método público aqui do tipo class function get image tstring. tMemoryString, perdão. tMemoryString. Esse tMemoryString ele está apontando o erro ali. De onde que ele é? Ele é da System Classes. Então a gente só vem aqui, dar uses nele. System Classes. Vou formatar o código aqui, beleza. Já está certo aqui. Ok. Cadê? A gente vem faz o que? A gente vem aqui, copia todo esse código. Dá um beguinho aqui. E joga ele aqui dentro. Depois a gente resolve as falhas, tá? A primeira falha que a gente vai resolver aqui é o uses. Eu sei que ele precisa desse uses aqui. Então eu já vou remover ele daqui, tá? E vamos trabalhar aqui em cima. Eu não erro aqui, esse image URL, ele realmente precisa, né, de uma URL de imagem. Então o get image aqui, ele recebe um a image URL, que é do tipo string. Então pega isso aqui e substitua aqui. Ele está apontando friend new. Vou dar um Ctrl Shift A. Vou colocar a interface aqui para ele colocar o nosso uses lá. Ele está dando aqui, nosso retorno, ele vai ter que ser um memory string. Nosso memory string está dando friend new aqui. Eu vou remover isso daqui. E vou remover isso aqui também, porque não é importante. O result vai ser meu memory string. Então eu posso vir aqui, ó, agora, e fazer, lá naquele método lá. Cadê o método de apresentação da imagem? Aqui. Meu bitmap vai ser um load from string aqui, get image
que ele vai receber o image URL aqui. Faltou fazer a use, né? Aqui do nosso SM image. Aqui. Beleza. Isso aqui já deve funcionar. Ele já funcionou, mas ele retornou aqui pra gente um memory leak. Por que memory leak? Porque nós estamos retornando aqui pra ele um memory string, tá? E ele tá fazendo load from string, mas o objeto memory string aqui, lá, ele não foi destruído. Então o que a gente vai trabalhar aqui? Nós vamos já começar a thread, tá? Vamos já começar a implementar a thread pra gente. Thread.create anonymous thread. Eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, não vou entrar em detalhes na explicação da thread. Por que não? Porque esse não é o objetivo. Ficaria aqui horas falando sobre thread e nós não terminaríamos. Ele vai rodar isso aqui dentro de uma thread. Eu vou dar start nela para ela executar. Vou fazer um try e um finally. Um finally e um end aqui. Porque eu quero fazer a apresentação aqui disso aqui só depois que ele terminar, tá? E isso aqui eu vou colocar aqui para ele um var l memory string ms, ele é um t memory string. Primeiramente ele recebe aqui o retorno desse método. Já vou jogar ele aqui. Recebe o retorno desse método e ele dá um free and new no meu LMS. Um detalhe importante aqui é que o retorno desse método aqui, eu não sei se eu coloquei, mas a primeira coisa que eu tenho que retornar aqui, o result na realidade tem que ser new, tá? Porque se der algum erro nesse processo todo aqui, o result vai ter que ser new, porque ele não pode ser nenhum lixo, tá? Então ele vai ser desse jeito. Aqui no caso eu já vou colocar if assigned ms aqui. Se ele tiver assinado, ou seja, se eu tiver alguma memory string aqui para receber, porque o get ali vai estar new se ele tiver dado algum erro. E isso aqui, que é a apresentação da interface gráfica, eu vou ter que fazer o que? Já que a gente está trabalhando com thread, eu vou ter que fazer um synchronize, que eu quero que seja apresentado na hora, tá? Current thread procedure begin. Como eu falei, eu não vou explicar os detalhes, não vou explicar a lógica disso aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem, tem muito conteúdo já online e até meu mesmo já explicando alguns detalhes sobre isso, mas é basicamente essa aqui a regra. Eu faço o get da minha imagem, carrego ela aqui, mato o meu objeto e eu apresento se ele tiver maior que 0. Atenção, um detalhe aqui, que esse cara aqui também trabalha com interface gráfica. Eu vou ter que copiar isso aqui assim e jogar aqui dentro. Por quê? Porque no final disso tudo aqui ele vai testar e vai apresentar ou não o meu objeto de foto. Vou dar um format para ele formatar tudo automático. Vamos dar um F9 e vamos ver o processo disso aqui. Deu um erro, óbvio. Ok, vamos listar. E ele faz a listagem aqui do nosso objeto primeiro do texto e depois ele baixa a imagem para a gente apresentando no memory string. Acontece exatamente do mesmo jeito aqui na nossa lista, com mais de, no caso aqui os 60 e tantos aqui, 73 já está na próxima demanda, né? Vamos dar outra demanda aqui também, 104, então ele já está baixando em tempo de execução aqui pra gente a nossa imagem, tá? E vamos melhorar um pouquinho mais, vamos pensar aqui num processo mais genérico para trabalhar com imagens em cache, para manter isso em cache. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no SM image aqui e vamos criar um método, tá? Function show image, que vai apresentar a nossa imagem. Ele obviamente tem que receber quem? Uma const string aqui, que é a imagem, o URL, mas eu vou passar para ele também o nome da minha imagem, name, porque eu quero fazer uma apresentação baseada em cache. Se não existir eu baixo, se existir eu apresento, mas eu tenho que saber quem é ela, então é por isso que eu estou passando o name. Nesse caso aqui, como ele é uma function, ele vai retornar um string, né? Eu esqueci de colocar o string, apertar Ctrl Shift C para apresentar, e é o seguinte, eu vou ter primeiro saber onde que está a minha imagem. Eu vou criar um padrão de arquivos, né, de pastas. Então vamos lá, lpath. E esse lpath vai receber quem? O t é system.io utils.tpath.getDocuments path.
E é isso, vai dar errado porque eu não tenho isso aqui declarado. Vou lá em cima e joga ela aqui pra gente. Já está declarado, beleza. O próximo passo é fazer o que? O padrão, no meu caso aqui, eu decidi que o padrão vai ser dentro de uma pasta chamada image, tá? Então eu vou fazer o que? Vai ser system path aqui, ponto combine lpath, né, que é o meu documents ali, e vou juntar com image, porque a minha pasta se chama image. Então eu vou testar if not director exists. Se esse diretório não existe, eu faço o que? Force directories. Eu estou forçando o diretório. Ele vai criar o meu diretório. E agora eu vou fazer o que? Com esse arquivo aqui, com essa pasta aqui, eu vou verificar o nome do meu arquivo. Vou verificar o nome do meu arquivo. Se file exists. Se o meu arquivo não existe, eu baixo ele. Aqui result recebe empty str. Por quê? Porque eu tenho que inicializar ele para não vir com lixo. Então se alguma coisa der errado em todo o processo aqui, ele vai vir com lixo aqui. E no final de tudo, o meu result vai receber quem? LPF. Porque nesse caso aqui o LPF está com o nome do arquivo que eu passei, porque ele vai achar isso. E como que eu vou fazer esse processo? Aqui na hora de baixar, eu já tenho que ele está baixando o arquivo aqui pelo getImage e ele recebe um memory string. Olha só um detalhe aqui, trabalhando com memory string aqui, eu não preciso passar como new aqui, eu posso trabalhar aqui, ó, o result é o memory string, tá? Eu já posso trabalhar diretamente com result, então eu já posso matar ele aqui, ó, e tirar isso aqui. Então nosso result aqui, ele vai receber o memory string porque ele já é o memory string. Então aqui embaixo eu vou trabalhar com o memory string. Por quê? Porque aqui, se não existir o objeto, se não existir a imagem, eu vou fazer o getImage passando quem? A minha URL. Então ele vai me retornar o string. Nesse momento aqui eu faço o que? Ponto save to file. Quem? LPath. Então nesse momento aqui eu tenho certeza que o meu objeto existe. A minha foto existe lá naquela pasta. Então ele vai passar aqui certinho, se ele entrar aqui dentro e baixar, ele vai dar tudo certo. Então no final disso aqui tudo, eu faço um free new memory string. Eu tenho que matar ele, porque eu recebi ele lá do download. Então agora eu não vou mais chamar aqui no item de lista, eu não vou mais chamar o meu getImage. Eu vou chamar ele aqui com o showImage com URL. E agora mudou, ele é lpath. Ele não é mais um string, eu não recebo mais um string, eu recebo um lpath aqui, e vou até remover isso aqui. Eu não vou mais fazer load from file, from string, vou fazer load from file, aqui desse jeito. E eu não tenho mais como testar se ele assign, eu testo o que? Se file exists. Se o arquivo existe, então, que é o path, eu faço o que? Eu apresento ele aqui, o resto eu mantenho tudo igual. Então o que mudou? Eu vou buscar o show message aqui, dedpath. Nessa teoria aqui, pelo que nós vimos lá, ele já está salvando a imagem, tá? Lá na nossa pasta. E se ele existir, eu apresento. Se não, eu continuo a minha brincadeira. Tipo, eu não vou apresentar, ele não vai fazer nada, né? Ele não vai apresentar a nossa imagem. Só que ele espera também receber, primeiramente, um nome. E não só a URL. O nosso nome vai ser o quê? Como nós estamos compartilhando na mesma pasta para apresentar todas as imagens, eu poderia muito bem apresentar, por exemplo, person, sei lá, family, né? Tipo, a família da pessoa. Person car, o carro da pessoa. Então eu tenho vários tipos de imagens ali com seus próprios IDs, suas próprias definições. E eu não posso jogar só aqui, por exemplo, o id.toString. Por quê? Porque pode ser que a mesma pessoa tem várias fotos. Então eu tenho que dar um nome para ele, tipo, separado, sabe? Tipo, eu tenho que dar um nome específico. E também eu posso ter tipo produto, foto de produto. E aí o foto do produto vai ter o código 1, 2, 3, 4, então vai bater com o da pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o nome da foto da pessoa seja person, underline, id, underline, e o tipo, JPG. Vou forçar que todos eles vão ser do tipo JPG. Vou dar um F9. Na primeira vez que eu rodar, ele tá pegando vai baixar, né, todas as minhas imagens. Baixou nossas imagens ali, vamos ver se ele deu certo.
Aqui, Image, carregou as imagens aqui. As mesmas imagens. Se a gente for brincando aqui, ó, ele vai apresentando mais. Vamos limpar nossa lista e vamos apresentar de novo. Olha, ele apresentou as mesmas imagens. E ele foi um pouquinho mais rápido, porque ele não fez download, ele só testou e apresentou. O tempo ali, tipo, de apresentação mesmo, né, porque vamos rodar aqui. Ó, tá baixando as imagens, ele é um pouco mais lento. Se a gente limpar aqui, ele é um pouquinho mais rápido mesmo, porque ele está apresentando. Então nosso software, nós já temos nosso software está fazendo o que? Ele está fazendo uma lista, apresentando o texto, ele está testando separadamente dentro dele lá a apresentação dos negócios aqui, por exemplo, do gênero e da apresentação da imagem. Ele está baixando a imagem e salvando isso em cache. O que falta para a gente fazer? Na verdade nosso projeto está pronto, nossa aula está pronta. Vamos rodar isso no celular para a gente ver o que vira. Então vamos rodar o app aqui no celular, né? Aqui eu vou clicar no botão de listar. Pode ver que ele deu uma travadinha porque a nossa lista não está rodando dentro de uma thread, tá? As imagens elas foram baixadas depois da listagem dos textos, porque ela está rodando dentro de uma thread. Então a gente pode fazer aqui nossa listagem. Ele vai fazendo o download aqui de forma, né, em demanda também. Enquanto você vai apresentando as imagens, ele não apresenta ele não faz download das 50 imagens na tela, porque ele não apresenta os 50 itens na tela. Aqui a gente rodou até os 50 e ele já apresentou, ele já buscou mais 50. Vamos limpar a lista de novo e vamos listar aqui, tá? Ele apresentou esse padrão de imagens aqui. Se a gente for ver, grava esse padrão. Vou clicar em listar, limpar de novo a lista e listar de novo. Mesmo padrão, por quê? Porque a mesma regra, ele manteve isso em cache. Se a foto existe, ele apresenta, se não existe, ele baixa. E é basicamente isso, tá? Essa foi a nossa aula utilizando Vertical Scroll Box e Frames para fazer a nossa lista. Nós focamos aqui em uma tentativa de manter mais coeso e desacoplado possível os nossos processos. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso foco não foi a busca por demanda do servidor ou do SQL, porque a gente já entende que isso está pronto, tá? No seu back-end. Então está pronto. A ideia é que nós temos esse modelo de dados já de 50 e 50, de 100 em 100, não interessa, o software já recebe isso pronto para fazer a apresentação da nossa listagem. Então não foi nosso foco. O nosso foco aqui também não foi o download da imagem, porque você pode usar o que você quiser para fazer download, e também não foi a utilização de thread. A utilização de thread aqui foi mais para deixar um pouco mais fluido, né, a nossa listagem. O nosso foco hoje foi a lista de uma forma coesa e desacoplada. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando aqui no Mobile Days e até o próximo vídeo.